Estamos de volta para a segunda parte da Comissão Executiva. Convidado especial desta edição, José Silva Peneda e, como sempre, Rui Lamartinho, comentador habitual e residente desta Comissão Executiva às segundas-feiras, bastonário da Ordem dos Economistas. Dr. Silva Peneda, a questão da refundação do Estado, ou de olhar para o Estado e do papel do Estado e da despesa que o Estado tem, é um dos pontos essenciais, até porque parece que, de facto, é difícil aumentar ainda mais a receita, nomeadamente numa atividade económica que está muito deprimida. Qual é o papel que o Estado deveria ter? Que papel é que, de facto, deveria caminhar este Estado que não consegue financiar a sua atividade neste momento? Bem, isso é um debate antigo, não tem sido muito praticado, mas você já reparou que o mundo mudou tanto, em tantos aspectos, e os Estados continuam organizados como há 200 anos? A forma dos Estados. Isto dá que pensar. Porque é que os Estados, as empresas modificaram-se? Toda a gente modificou organizações. E os Estados continuam organizados como eram há 200 anos, com mais ministérios, mesmos ministérios. E tornaram as organizações flat em quase todas as empresas, não é? Portanto, começa logo pela forma como os Estados estão organizados. Dá que pensar porque é que os Estados... Não... Isso não é um problema de Portugal, isto é um problema também dos países da União Europeia e de outros países, a forma de organização dos Estados. E enquanto os Estados são concebidos para gerir um determinado território, que é limitado por fronteiras e um conjunto de súbitos que existiam aí. Ora, a realidade hoje é totalmente diferente. Até esse nível mudou. Não, hoje os Estados não são... a globalização tornou isto tudo muito permeável às fronteiras e mais. Hoje o poder político não é o único poder que existe numa sociedade. A evolução das sociedades fazem que apareçam cada vez mais outros centros de poder. E, portanto, a própria legitimidade política não advém apenas do ato eleitoral, porque se o poder político que foi eleito não tem capacidade para se relacionar com os outros centros de poder, está condenado ao fracasso. E, portanto, todas estas evoluções de maior interdependência, de fortalecimento de redes, enfim, tudo isto faz com que hoje o poder político seja mais um poder relacionado com outros poderes. Mas agora tem que funções, e aí começa a discussão, que funções é que estão exclusivamente responsáveis a esse centro de poder. As funções de soberania, seguramente. E depois as outras funções dependem da forma como esse poder se relaciona com outros centros de poder. Há países onde as sociedades civis são mais fortes, há países onde as sociedades civis são mais débeis, não têm tanta organização. Portanto, isso aí é uma discussão que nunca foi, esse debate nunca foi assumido em Portugal. Nós, em Portugal, por exemplo, temos, na área da segurança social, na área social, instituições da sociedade civil muito fortes, muito pujantes, e muitas, milhares de instituições. Portanto, é uma área potencialmente aberta a uma muita colaboração e a uma maior eficácia nos gastos públicos entre o Estado e esse tipo de questões. Ora, isso não tem nada a ver com os cortes dos 4 mil milhões de euros. É um debate mais alargado, mais profundo, e até onde é que o Estado fica, com o que é que o Estado vai cooperar, o que é que o Estado vai regular. E, ao fim e ao cabo, para quê? Para ver se os fundos que o Estado tem disponíveis possa maximizar a sua utilização. É isso que está em causa, não é? À primeira vista, quem olha para o Estado, todo o discurso da opinião pública é no sentido que há muita matéria para cortar. Mas quando chega a hora da verdade para cortar, a incapacidade tem sido nítida, porque este discurso vem desde o princípio até agora, cortou-se bastante. Mas por isso não chega, cortou-se 14 mil milhões de euros. Exatamente. Muitas pessoas não têm percepção disso. Foi um corte muito substancial. Mas foi um corte feito sem... Não se eliminou serviços de uma forma... Não se racionalização à administração pública. Eu tenho uma ideia, pode ser muito naif, mas é uma ideia que eu tenho, que acho que se o Estado se reformulasse no sentido de equilibrar mais o nosso território, passando serviços concentrados da administração central de Lisboa para as cidades da província, isso podia ser feito através de fundos da política regional, seria uma forma de equilibrar o país que só o Estado pode fazer. E se calhar podia haver muito mais racionalidade, até de recursos humanos, etc., nesse tipo de questões. Agora, quando se põe o problema de uma necessidade de um corte, num espaço curtíssimo de tempo, não podemos dizer que estamos a refundar o Estado, ou estamos a fazer uma reforma da administração pública. É uma emergência, é uma necessidade, é um fogo que está a arder e é preciso apagá-lo rapidamente. Enfim, eu não sei quais são os critérios. Espero que haja um estudo, haja fundamentos para ver onde há os critérios, porque se não houver critérios vai ser à bruta. E eu não gostaria que fosse à bruta, e admito que há áreas que não se pode tocar neste momento. As áreas sociais e das prestações sociais é muito delicado agora mobilizar aí qualquer coisa perto dos 4 mil milhões de euros. Ou algum Mas utilizando a sua expressão, alguma vez se fez algum corte desta dimensão sem ser à bruta? Ou é possível fazê-lo sem ser à bruta? Eu julgo que vai ser muito difícil. Eu não conheço, como eu digo, eu não conheço os estudos que estão na base para sustentar isso. É natural que haja, é natural que apareçam depois critérios que justifiquem esse tipo de cortes que vão acontecer. Eu acho muito difícil
fazer um corte num curto espaço de tempo, num orçamento que acaba de ser aprovado, acho que vai ser muito difícil. E as áreas onde se pode mexer para atingir esses valores, já me falaram que foi na área da segurança, são notícias que apareceram na opinião pública, e depois quando se olha para o orçamento, vemos educação, vemos saúde e vemos prestações sociais. São as áreas onde a dimensão financeira envolvida é onde pode permitir cortes dessa natureza. Rui Martinho, o Estado obviamente não consegue neste momento viver com o nível de despesa que tem face à receita. Não consegue agora, não consegue já há vários anos e tem realmente que ter soluções de fundo. Eu compreendo e até lhe digo que valorizo bastante já os cortes que houve, porque são praticamente históricos. Não havia nos últimos muitos anos cortes deste teor. Compreendo também que neste momento é preciso cortar uma certa verba. É preciso ter cuidado naquilo que vamos cortar, mas isso eu acho que o alerta de várias pessoas entendidas e generosas já está dado. Agora, eu penso que a reforma do Estado e a maneira de equilibrarmos o orçamento volta a bater em 2 ou 3 pontos fundamentais, dos quais, para preservarmos, digamos, para o fim, a parte social, porque ela é necessária neste momento para amparar aquilo que são os embates deste programa de restrição e de austeridade, eu diria que temos que começar a trabalhar nos outros 2, que é educação e saúde. Nós temos que arranjar maneira de começar a desorçamentar, a tirar do orçamento parte dessas despesas. Porque se não as tirarmos, o orçamento nunca é equilibrado, nunca fica dentro dos limites que se quer. Portanto, há que pensar nos exemplos de outros países europeus e ver como é que fizeram. Como é que fez a Holanda, como é que fizeram os nórdicos, como é que trataram o assunto da saúde no sistema misto, como é que trataram o assunto dos alunos, com o cheque aluno, com o cheque educação. Tudo isso são exemplos que há na Europa, que correm bem e que nós devemos aprender para depois ver como aplicar aqui. Embora existe um pouco, digamos, o receio de grande parte da população de que essas políticas, a alteração dessas políticas significa haver menos, digamos, haver menos educação, haver menos saúde, haver menos prestações sociais. Vamos lá ver, eu penso que o que é preciso é explicar muito bem. Eu penso que aqui há um diálogo profundo que tem que ser feito com a sociedade civil, com quem, digamos, a gente considera o povo. As pessoas têm que perceber em cada momento porque é que se faz esta solução ou porque é que se põe aquela medida, e isso é uma maneira diferente de chegar, digamos, em comunicação entre quem decide e quem depois tem as medidas aplicadas. Agora, o que também tem que se dizer às pessoas é que, por mais que haja mudanças, e por exemplo nesses 2 setores, o que não é possível é manter o que temos agora. Não há dinheiro. Portanto, não há riqueza num país que permita manter o sistema como tem vivido. E, portanto, temos que fazer alguma coisa antes que ele se sobre. E temos também que fazer alguma coisa para que a qualidade dos serviços de saúde ou que a qualidade da educação se mantenha e cresça cada vez mais em qualidade e em capacidade de ser reconhecida internacionalmente. Dr. Silva Peneda, naquilo que é... Sobre isto ainda, vulgarmente as pessoas pensam que mais dinheiro, mais eficiência. Que é mais qualidade. Eu lembro do Presidente da Câmara de Nova Iorque, o último, que quando foi a queda das torres, Giuliani, que é Rudy Giuliani. Tive coisa de falar com ele. E ele, quando tomou posse, Presidente da Câmara, o grande problema de Nova Iorque era a criminalidade. E ele conseguiu. Eu consegui porque não tinha dinheiro. Deixa eu explicar como é que é isso. Não tinha dinheiro, mas entendi que aquilo que era o grande objetivo. Nova Iorque nunca se podia impor na cena mundial com os níveis de criminalidade. Quem é que estava em Nova Iorque? Quem é Nova Iorque? Bom, então fui ter gente dos agentes económicos, sociais, dizendo: eu tenho esta ideia, não tenho dinheiro. Os senhores não se querem associar a isto. E ele conseguiu um orçamento muito, muito apreciável, porque os agentes económicos sociais estavam interessados também que Nova Iorque fosse uma cidade. E ele disse: se eu tivesse muito dinheiro, provavelmente não tinha atingido o objetivo. Portanto, não vamos, muitas vezes, a necessidade aguça o engenho. E muitas vezes as pessoas, quando abundam os recursos financeiros, é tudo fácil, o laxismo, etc. Isto, às vezes, esta tensão também é boa, porque as pessoas acabam por encontrar soluções e, às vezes, com menos dinheiro, gera-se melhor. Portanto, este slogan que aparece aí, que é populista, estão a cortar a saúde, estão a cortar a educação, como se fosse um crime e a educação vai ser pior. Não vai ser pior. Aliás, há pouco tempo distribuiu-se aqui um estudo, foi o Tribunal de Contas, em que mostra que, por aluno no ensino particular, é mais barato que no ensino social, o que é um pouco difícil de compreender e aceitar. Como é e que os resultados são melhores. E os resultados são melhores. Em média. Portanto, esta ideia de retirar dinheiro a um setor, e quando se fala em educação e saúde, as pessoas ficam muito preocupadas. Calma, muitas vezes retirar dinheiro até pode significar maior rentabilidade, maior produtividade e melhor serviço. Deixe-me só acrescentar rapidamente, por exemplo, a questão que está agora a surgir com este acordo de formação profissional que o Ministro da Educação foi fazer com as autoridades alemãs.
Como sabe, já aqui o tenho dito, eu sou um grande defensor, desde que fui da Câmara de Comércio de Presidente, de que a formação profissional dos alemães é perfeita e põe os alunos no mercado de trabalho. Os alunos que, hoje em dia, por exemplo, temos muitos, chegam ao 9º ano, não querem seguir, vão para a hotelaria, vão para uma série de outros caminhos. Os alemães, como sabe, e isso é dado através da Câmara de Comércio, esse tipo de cursos, formam mecânicos, formam pessoas na área da informática, etc., que são depois logo colocados no mercado português. Portanto, é uma via alternativa para aqueles que não querem seguir cursos, que muitas vezes depois o mercado de trabalho não tem escoamento. Portanto, é bom e não deve ser, está a ver, eu penso, atacada como está a ser, mas revela uma coisa: precisa de preparação, de explicação às pessoas, porque senão tomam-se as medidas e são mal recebidas depois. Sente que no Conselho Económico e Social tem havido uma maior noção de que é preciso fazer pontos, nomeadamente entre patrões e sindicatos, entre os vários parceiros, entre patrões, sindicatos e o Governo, sendo que esta crise aproximou, digamos... Não sinto, é real e acho que é público. Eu diria que, costumo dizer, e mais uma vez repetir, eu acho que Portugal tem sorte com os parceiros sociais que tem a nível dos seus corpos dirigentes. Porque celebrar um acordo com a social numa situação tão difícil, de antes era mais fácil, porque era distribuir. O governo distribuiu uma eleição, os acordos são mais fáceis. Agora, fazer um acordo com a social numa época de restrições e as pessoas deixarem para segundo plano as suas preocupações individualistas e conseguirem entender-se em compromissos que todos vão ganhar alguma coisa, é um facto inédito. Na Europa, a Espanha, ao lado, fez agora uma reforma laboral, os sindicatos nem foram ouvidos nem achados. Portanto, nós temos uma tradição, já durante os últimos 20 anos, em que eu diria que o Conselho Económico e Social hoje é um lugar de estabilidade. Mesmo recentes acontecimentos, a taxa social, etc., sempre os parceiros sociais não viu grandes excitações, os debates são internos feitos de uma forma civilizada, de uma forma serena, bom sedimentar. Este parecer do orçamento foi um parecer que demorou, com certeza, muitas horas de reuniões, de trabalhos, etc. E muitas versões. Muitas versões foram feitas, acrescenta, tira, põe, etc., mas chegou-se a um consenso e, portanto, hoje há uma cultura de compromisso. É pena que essa cultura de compromisso não seja comunicada agora à esfera política. Eu mais esfera política, mais concretamente, porque, como eu já disse aqui, é necessário ter uma visão de médio prazo e não ter uma visão excessivamente preocupada com as eleições da manhã ou depois da manhã. Partilha desta opinião, Rui. Completamente. Uma última questão relativamente ao Conselho Económico e Social. É justa a crítica de que, de facto, os grandes atores dos vários sindicatos, associações patronais, estão parados no tempo há muitos anos? São as mesmas pessoas, com os mesmos discursos, com as mesmas políticas e as mesmas sugestões? Não estou nada de acordo. E eu acho que é uma posição excelente, porque eu participei no milénio anterior como ministro em reuniões social, estive afastado durante muitos anos e agora voltei. E quero dizer que há uma defesa da missão. Hoje sinto os parceiros sociais muito mais bem preparados. Têm assessorias técnicas de grande categoria. Tomam posições fundamentadas e debatem. Antigamente isto era um bocadinho mais amador, não era a opinião própria do próprio Presidente. Hoje eles têm problemas internos também para dirimir, com certeza, e portanto há uma evolução muito positiva. Notava que antigamente as posições eram mais extremadas, que as pessoas queriam ver o seu interesse próprio, imediato, resolvido. Hoje há uma preocupação para perceber o que é que o outro quer. Tem havido a habilidade também de as negociações são feitas, mais uma vez, com um espectro largo, incluindo vários pontos, onde cada um possa... Isto é importante, no final, um tem que dizer, junto dos seus associados, que ganham alguma coisa, o que é natural deste tipo de negociações. Ninguém pode fazer um negócio e acertar um negócio e depois o que é que você ganhou? Não ganhei nada, só perdi. Isso não pode acontecer. E, portanto, neste aspecto de negociação, todos têm que ter algo que isso tem que ser construído entre todos. E eu vejo uma compreensão perante uma dificuldade de um parceiro social, que não pode aceitar tanta medida. Há compreensões do outro lado, no sentido de como é que podemos dar a volta neste sentido. E, portanto, há uma evolução muito, muito positiva e, portanto, eu não estou nada de acordo. Para já, os caras também têm evoluído e vão evoluir. A CCTP renovou recentemente, o GT está anunciado que será no próximo ano e os confederações patronais têm renovado as suas direções ao longo dos últimos anos. Portanto, não estou nada de acordo. Acho que a evolução tem sido muito positiva. Rui Martinho, este fazer de pontos, esta engenharia de concertação social é difícil. É muito difícil, é complicado e, nomeadamente, para quem não está, digamos, mais neste
neste núcleo duro entre as confederações que são consideradas patronais e as que são consideradas sindicais, mas consegue-se, como viu, e consegue-se com uma coisa que é um trabalho feito com bom senso, com ponderação, com abertura e com independência. Portanto, não tomando partido por este ou por aquele, mas tentando consensualizar as posições. Foi o que se pretendeu fazer. Muito bem. Para esta semana, aliás, como sempre na Comissão Executiva, terminamos com a agenda da semana, Rui Lambertinho, e esta segunda-feira é marcada, obviamente, pela visita da chanceler Angela Merkel a Portugal. E eu acho que é importante porque as pessoas veem muito a visita da chanceler Merkel, mas é bom que se vejam um bocadinho as relações de Portugal com a Alemanha desde o tempo da monarquia. São muito fortes. Foram muito fortes depois do 25 de Abril. Ajudaram imensos partidos políticos portugueses no seu início. E as empresas, que é isso que também queremos, é investimento estrangeiro interessado por Portugal, as empresas alemãs estão em Portugal, dão formação, fazem escola e permanecem. E, portanto, é melhor termos uma atenção pelo lado positivo e expectantemente positivo do que negativo em relação a uma pessoa ou uma política conjuntural neste momento. Dr. Silva Peneda, como é que gostava no final desta segunda-feira que fosse retratada a visita de Angela Merkel em Portugal e, sobretudo, qual era a imagem que gostava que ela retivesse de Portugal neste momento? Bem, eu não tenho grandes expectativas de resultados desta visita, por muitas razões. Mas o que eu lhe perguntava era a imagem que ficou, por exemplo, nomeadamente da visita à Grécia, foi contestação, manifestações. Qual deveria ser a imagem que ela levasse de Portugal? Seguramente também, espero que corram de forma civilizada e que não atinjam aqueles aspectos que nós vimos na televisão das cenas que vimos na Grécia. Espero bem que sim, porque normalmente Portugal sabe fazer estas coisas de uma forma civilizada e enfim, há posições e pontos de vista de natureza política e ideológica que separam muita gente em Portugal da política dominante europeia e a Sra. Merkel é responsável por esse tipo de política. Eu gostaria que a Sra. Merkel reforçasse a ideia que tem expendido que nós somos gente honrada e cumpridora. Portugal não está aqui para fazer batota, ele nunca fez batota de estatísticas, como outros fizeram. Queremos cumprir, mas quero que perceba que tem que nos dar algum espaço para nós podermos cumprir. E neste momento eu sinto que esse espaço está a ficar um bocado curto. E, portanto, espero que ela saia aqui a compreender, por exemplo, a mensagem do Fundo Monetário Internacional e que ela perceba que isso é uma realidade e é uma verdade e que há que criar aqui condições para que possamos ter um espaço um bocadinho mais amplo para poder pôr o país a crescer economicamente tão rapidamente quanto possível. Muito bem. Terminamos também sempre esta Comissão Executiva com um livro. Esta semana o livro é O Estado e as Parcerias Pública ou Privadas. Aqui está. Rui Lambertinho, um instrumento que passou, como se costuma dizer em português, de bestial a besta. Exatamente. E que, obviamente, neste momento é também muito criticado, talvez pelas piores razões. Mas, obviamente, é um instrumento importante. Deixe-me só dizer, já que também na próxima terça-feira temos a Conferência do Orçamento da Ordem dos Economistas na Gulbenkian, que durante a tarde este tema, as PPPs, vão ser discutidas de uma maneira serena, mas com intervenientes de muita qualidade, incluindo o que foi responsável pelo estudo das PPPs para o Governo. É verdade. Nesta terça-feira, então, um encontro da Ordem dos Economistas na Fundação Carlos Gulbenkian, em Lisboa. Dr. Silva Peneda, uma última pergunta antes de terminarmos. Muitos portugueses, por estes dias, muitos empresários, muitos trabalhadores, não conseguem ver a luz ao fundo do túnel. O senhor todos os dias fala com sindicatos, praticamente, e patrões. Consegue perspectivar, de facto, um retorno à normalidade daquilo que é, obviamente, uma normalidade diferente, certamente, nos próximos anos? Eu desejo, não estou em condições de poder garantir quando vai acontecer, e fico assustado quando vejo a Sra. Merkel anunciar numa reunião partidária de que é preciso uma austeridade por mais 5 anos. Espero bem que não seja a referir a Portugal, porque isso é um cenário muito complicado. Eu julgo que temos oportunidades e o ano 2013 é importante o primeiro semestre nas negociações com as instituições europeias e o próximo quadro comunitário de apoio pode-nos dar essa oportunidade. Não sou pessoa de desistir, nem os parceiros sociais são pessoas de desistir. E, portanto, se estão empenhados em estabelecer esse compromisso é porque sentem que há condições para que Portugal possa ter um nível de retoma económica que permita afastar, e agora desta vez de uma forma definitiva, e não voltamos a entrar na mesma tal sustentabilidade que é preciso. Não sou capaz de ver a luz já exatamente tão nítida, mas tenho a certeza que ela está lá e depende fundamentalmente da nossa capacidade de trabalho. Também ninguém pensa que os outros vão resolver os nossos problemas. É evidente que nós temos hoje constrições que são impostas pela Política Europeia. A Política Europeia lentamente lá vai andando e vai andando no sentido positivo, mas lá vai andando.
no sentido positivo, muito atrasada, mas vai andar no sentido positivo. Mas nós não podemos dispensar o nosso esforço de regressão interna, e a cultura de compromisso e o consenso e o tal estabelecer de pontos é importante, porque em clima de conflitualidade é muito pior o ter resultados positivos em termos de atividade económica. Dr. José Silva Peneda, Dr. Rui Martinho, é sempre um prazer contar com o vosso lúcido comentário nesta Comissão Executiva, que fica por aqui e regressa amanhã. Aproveite este dia.